daqui. Você começa aqui, dá a volta ali. Três Verões, ele é um retrato do Brasil no momento assim, imediatamente antes da ascensão ao poder da extrema-direita. É curioso, porque quando você olha para o filme hoje, você vê que os sinais do que estava vindo ali pela frente estão todos ali, e ao mesmo tempo você vê que tinha uma certa cegueira. E a gente fala disso como? Através de uma família rica e dos seus empregados, né? Então são dois Brasis ali que não existem um sem o outro. Sei lá, tô achando tão estranho isso, a viagem, ninguém falou nada. Ai, gente, vamos abrir isso aqui, ó. De um lado você tem assim uma elite, sei lá, aquela elite corrupta, arrogante, e do outro você tem aquelas pessoas que têm que usar muita criatividade, muita imaginação para conseguir se virar, né? Confiscaram os bens, né? Tá embargado. Essa primeira aqui, preso, é aquele cara da carne, do frigorífico, tá lembrado? Já deve ter visto ele no jornal. Era dele, aquela ali, preso. Lembro. À nossa esquerda, olha só essa casa. Essa é daquele cara do negócio do helicóptero. Tá lembrado? Lembro. Também. Preso. A gente acompanha essa história ao longo de 3 verões, né, como o nome diz, sempre na última semana do ano, que é aquela semana entre o Natal e o Ano Novo, e sempre na mesma casa, uma casa de praia, num condomínio de luxo. E a pergunta que o filme faz é assim: o que acontece com as pessoas que orbitam em torno dos ricos e poderosos quando a vida deles desmorona? O que acontece quando os patrões saem de cena, saem da sala e os empregados vêm para o centro da tela? Né? Essa é a pergunta que o filme faz. Mas tem gente ali, ó. Não tem? Ah, Aquela nessa aí casa tem. ali. Ih, vocês deram sorte. Olha ele ali, pega, filma. Olha ele ali. Ele fica andando de um lado pro outro, ele tá preso, mas é domiciliar, prisão domiciliar, ele tá aí dentro. Pegou? Aquela lá. Não, mas tem uma grandona ali, ó, de vidro, que não tem ninguém. Aquilo ali não tem ninguém, é gringo. Aquele ali não tá preso, não. Tenho muita vontade de falar daquele momento que a gente estava vivendo no Brasil, né? Aqueles escândalos todos, aquelas prisões, o assunto da corrupção, como é que aquilo atravessava a vida das pessoas, né? A gente viveu um momento no Brasil onde as pessoas acompanhavam pela mídia os escândalos como se estivessem acompanhando uma novela, né? Tinha até uma piada na época que não era totalmente piada, que dizia que os brasileiros normalmente sabiam de cor o nome dos 11 jogadores da seleção de futebol. E que, desde então, os brasileiros conheciam de cor os 11 nomes dos juízes do Supremo, né? As pessoas acompanhavam aquele julgamento. E eu queria muito falar disso. E eu realmente me fazia essa pergunta, assim, o que acontece com essas pessoas que estão em torno? Porque esses personagens são personagens que a gente, em geral, não vê, né? Eles são figurantes ou eles são invisíveis, eles estão fora de quadro. Essas pessoas que estão em torno, né, dessas grandes histórias e grandes escândalos. Tu sabe quanto custa um bagulho desse? Tá doido? Tem, Que tá cheio de câmera. O que tem? Eu queria olhar de onde essas pessoas estavam olhando, né? Então, provavelmente também porque a gente tem um vazio, né, desse lugar, desse ponto de vista, nas narrativas, né, porque a gente não via essas histórias, a gente não via essas pessoas. E a própria estrutura assim, episódica do filme, né, de ser ao longo de 3 verões, de 3 anos, foi um jeito de poder fazer isso, porque essa história, que é a história que a gente acha que é a grande história, né, que é a história que estaria sendo contada na mídia, do cara que vai preso, aí a mulher larga ele, enfim, aquela família se desfazendo, essa história, que no fundo todo mundo já conhece,
o filme não conta essa história, ela é um pano de fundo, ela acontece nos intervalos, nas elipses, né? Entre os verões. Não, agora ela tá no avião, mas fica monitorando tudo de lá, né, Vanessa? Dá pra ver de longe. Ele esquece que isso aqui é o Big Brother Brasil. Olha só, Madá, eu não tô nem aí pro resto, não. Só quero meu dinheiro. Mas tu é burra mesmo, né, Vanessa? Cadê o 13º? Aí tu acha que o patrão vai chegar aqui com um fantasiado de Papai Noel, é isso? Ai, calma. Você vê que no filme, tanto os ricos quanto os pobres, todo mundo fala de dinheiro o tempo todo, né? Seja por ganância, seja por desespero. Então, quando a gente chega, isso vai crescendo no filme. Quando a gente chega no terceiro verão, tudo já é uma mercadoria, tudo está à venda. E o Natal, inclusive, né? Como é que você negocia aquilo, como é que aquilo é uma commodity. Cadê o Papai Noel? Gorda! Essa cena foi um jogo de espelhos, porque esse foi um filme que a gente fez muito rápido, com pouquíssimo dinheiro. Era uma situação assim que a gente não tinha tudo que a gente precisava para fazer o filme. Ao mesmo tempo tinha um sentido de urgência, assim, tem que ser agora, precisa falar disso agora. E todo mundo se colocou ali, apostou, tornou aquilo possível, sabe? Foi um esforço coletivo, assim. E essa cena, ela também materializava isso, assim. Metade daquela equipe é a nossa equipe do filme. A gente também estava vivendo uma situação de escassez, assim. A gente vivia coisas daquele tipo. Não tem isso, então vamos ter que fazer com isso. Então foi um momento assim muito, ao mesmo tempo alegre, triste, foi muito intenso. Gente, de novo? Já é a 10ª vez que eu tô falando que tem que cair neve dos dois lados. Só tá caindo neve desse lado aqui, você percebeu isso? Percebeu? Donizete. A ideia de que o humor pode ser uma forma de resistência, pode ser um jeito de você não se deixar massacrar, de você não se deixar destruir, é uma ideia muito profunda no Brasil e que eu acho muito importante. O humor do Três Verões, ele é um humor específico. Ele é um tipo de um humor assim humanista, sabe? Porque você nunca está rindo deles, você está rindo junto com eles, você está rindo junto com eles de alguma coisa que você reconhece, ou até rindo de si mesmo, ou rindo de nervoso. A figura da Madá, ela acho que é sempre meio assim, né? Os personagens, eles são um pouco uma expressão de pessoas que a gente conheceu, pessoas que eu vi, que eu me interessei, né? Ela tem uma coisa para mim muito familiar, ela concentra gente que eu conheci. E eu acho que essa é uma figura que é muito comum no Brasil, assim, essa mulher que é meio sozinha, que vai lá, né, força da natureza, aquela fortaleza, ela segue, e ela não segue de qualquer jeito, ela segue com alegria, como uma maneira de resistir. Que isso aí aconteceu comigo. O meu marido, o Marcos, perdeu o emprego na véspera do Natal. A Regina, ela é assim, uma amiga, uma parceira de muitos anos. Temos uma relação de confiança que é muito importante para você fazer um filme, né? Os atores têm que confiar em você como diretora, né? Ai, tanta coisa difícil nessa vida, né? Muita coisa difícil. Muita coisa triste. No Brasil Legal, era um programa que a gente viajava pelo Brasil e os personagens, assim, os protagonistas do programa eram pessoas comuns, né, anônimos. O cinema é mesmo uma coisa também de você criar um terreno comum com um grupo de pessoas que já navegam, já transitam naqueles códigos. A correnteza, sabe onde você vai parar? Você vai parar lá em Mambucaba. Eu fico só pensando, Madá, que eu, um professor, eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Eu gosto muito
por exemplo, da cena na chuva, quando tem um encontro entre a Madá e o seu Lira, que é um momento assim que ele fala, puxa, eu, um professor, eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Tem um negócio no filme que é assim, o único personagem humanista do filme é ele, é o seu Lira, que é também um figurante, né? Tanto ele quanto a Madá, cada um está numa margem, num tipo de margem diferente, né? Eles ficam um pouco ali como dois náufragos naquela casa, né? Que poderia se dizer que também representa o Brasil, né? Aquela casa. E o personagem do seu Lira eu acho muito comovente, porque assim, ele é um professor, ele gosta de livros, de música, e não tem lugar mais para ele, né? E tem essa pergunta assim, por que ele não foi capaz de transmitir para a geração seguinte esses valores, os valores humanistas? Sabe o que o advogado disse? Para eu ficar tranquilo. E tem até uma biblioteca na prisão. Biblioteca. Quando ele era garoto, ele ficou de cama uns 3 meses, hepatite. Eu lia Monteiro Lobato para ele toda noite. Ele ouvia, mas não se interessava. Ele nunca foi muito de ler. Eu, por exemplo, tive uma educação humanista, eu cresci assim. E esse mundo sumiu, né? E aí, por quê? Por que ele sumiu? Aonde essas pessoas erraram? O que elas não fizeram que, na geração seguinte, os valores eram outros, né? Eram os valores do dinheiro. Enfim, e ao mesmo tempo você vê que é complexo, que todo mundo depende de todo mundo, né? Que um filme você não julga os personagens, você tenta entender, é diferente. Você tenta se colocar na pele deles, né? Se eu não conseguir me colocar na pele de um personagem, eu não consigo nem dirigir aquele ator. Eu tenho que sentir o que aquele personagem está sentindo, eu tenho que poder ser ele, para ajudar aquele ator a ser ele também. E isso foi talvez a coisa mais também delicada de fazer nesse filme, assim, que ninguém podia ser um tipo, ninguém podia ser uma caricatura. E existia esse risco, né? Porque aquelas figuras ali eram figuras que você associava, né, a figuras que você estava vendo na mídia e tal, e era muito fácil aquilo virar uma caricatura. Mas eles tinham que ser humanos, tinham que ter vários lados. Esse é um desafio enorme no filme. Eu fui com ele para muitos países, e muito diferentes do Brasil. E eu me lembro de ir com o filme e pensar assim, gente, será que as pessoas vão entender? Por exemplo, eu fui para a Turquia com o filme. Aí eu pensei, nossa, a Turquia é tão longe, tão diferente. E eu cheguei lá, o filme, a Regina ganhou o prêmio de melhor atriz, o filme foi lançado comercialmente nos cinemas na Turquia. E as pessoas falavam assim, a Madá é minha tia, eu conheço essas pessoas, esse é um filme turco, eles falavam. Ai, calma. Um filme, se os personagens forem humanos e não forem tipos, ele atravessa qualquer fronteira, né? Quando você fala em cultura, você fala também numa coisa que dá emprego, dá dinheiro, movimenta a economia, 2,5% do PIB era, né? E isso tudo está sendo desmontado, destruído, desmantelado. É tristíssimo o que está acontecendo. É um pouco também assim, o Brasil, quando eu comecei a fazer cinema, o cinema no Brasil tinha acabado.
Era o Plano Collor. E eu vi o que anos de políticas públicas podem fazer pelo audiovisual, né? Eu vi o cinema do Brasil crescer, ser forte, ter muitos sotaques, conquistar o mundo. Então, quero seguir acreditando que isso vai um dia voltar a acontecer. Nos últimos anos, todos os festivais importantes, internacionais, tinham filmes brasileiros. Existia um interesse, um reconhecimento da importância, da qualidade dos filmes brasileiros, né? Eu mesma, com os meus filmes todos, fui a muitos festivais, viajei muito. Você vê um interesse pela arte brasileira. O Três Verões, por exemplo, ele foi lançado na França, antes até de ser lançado no Brasil, e ele foi lançado, foi um lançamento grande, ele foi lançado inicialmente em 70 cinemas, 70 e poucos. Aí veio a pandemia, fechou tudo. Quando reabriu, ele foi relançado em mais cinemas, em 96 cinemas, eu acho, no país todo. Eu me lembro de andar na rua em Paris, eles tinham botado acho que uns 200 outdoors assim, com cartaz do filme. Ou seja, um filme brasileiro, um filme feito sem dinheiro, entendeu? Olha a importância que isso tem, né? O Brasil chegar nesses lugares dessa maneira. A gente fez um filme que falava de uma coisa que estava acontecendo. Nunca foi moleza. Nunca foi muito triste. Dizem que você nunca deve fazer isso, né? Que você deve esperar o tempo, o recuo, mas eu acho o contrário. Eu acho muito mais vivo. A gente estava falando de uma situação do Brasil que estava acontecendo. Então, teve coisas que a gente conseguiu fazer também graças a isso, assim. Porque a gente estava, por exemplo, a gente não tinha dinheiro, a gente estava falando de uma família rica, precisava de uma casa. Como é que a gente... Mas a quantidade de casas que você podia ter acesso, justamente porque as pessoas estavam enroladas ou não tinham mais dinheiro. Então, eu acho muito, além de tudo, muito rico artisticamente, quando o filme se reporta a algo que é maior do que o filme, que é a realidade, que alimenta esse filme, que o filme tem sempre uma coisa maior do que ele, que está ali questionando o próprio filme. Eu uso ferramentas de ambos os mundos, assim. Ao fazer um documentário, eu uso coisas da ficção, e nos filmes de ficção eu também uso coisas dos documentários. Eu nunca me formei em cinema, né? Então eu fui aprendendo a fazer os filmes pelas necessidades que eu tinha de contar uma história, de usar uma coisa. Então eu fui inventando um jeito de fazer que eu achava que era o jeito daqueles filmes, que era o meu jeito. E isso, talvez, de uma certa maneira, me deu uma certa liberdade, né? Porque eu não tinha, assim, uma praxe já estabelecida. E eu acho assim, você tem a verdade interna de um filme. Não existe verdade, né, absoluta. Um filme é apenas um olhar sobre alguma coisa, né? Acho que as pessoas, você assina um filme não é por vaidade, é até por humildade, é para dizer assim, olha, isso sou só eu, fulano, em tal época, né, porque você põe a data, sobre tal assunto, vi assim. Isso é que é assinar um filme, né? E isso significa também o quê? Que aquilo ali não é uma verdade absoluta, é apenas a verdade daquele filme. E aí, como é que você vai chegar nessa verdade, seja ficção, seja documentário? As ferramentas vêm desses dois mundos, né? Eu adoro trabalhar numa zona cinza, onde às vezes nem eu sei o que é do filme e o que não é. Eu sempre gosto de chegar num lugar que já não importa mais se é ficção, se é documentário, é o mundo daquele filme. E aquele mundo é de verdade. E ele é feito de tudo isso.